estar aqui nessa noite. Mais uma oportunidade que juntos nós temos de louvar o nome do Senhor. Eu convido você a ler a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 51. Salmo 51, 17. Um texto já bastante conhecido. Glória a Deus. Que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aleluia. Pai, eu estou aqui mais uma vez em tua presença, Jesus. E eu te agradeço, Senhor, por essa primeira parte que nós somos tão agraciados pela tua presença. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque mesmo não merecendo, Pai, o Senhor se fez presente neste lugar. E eu peço, Deus, que o Senhor também esteja conosco aqui durante a palavra, Pai, que o Senhor me use para falar com a tua igreja aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, Senhor. Tenha liberdade neste lugar, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A história de Davi, acho que bate de longe uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Mas mesmo assim nós vamos recapitular algumas coisas dela hoje. A Bíblia fala que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir um novo rei, porque Saul já não era mais um rei que agradava ao Senhor. E quando chega ali, Samuel logo de cara ele fica muito encantado com Eliabe. Eu imagino que por ser o mais velho e pela forma que a Bíblia fala, Eliabe era alto, era forte e cumpria com os requisitos de talvez um rei da época, né? E Samuel ele bate o olho ali em Eliabe e logo de cara ele fala: certamente é esse. Tenho certeza que é esse. E o Senhor ele fala assim com Samuel: olha, Samuel, eu não vejo como você está vendo, eu estou olhando para o interior. E ali após passar aquela ruma de filhos, chega até Davi, que estava lá no campo. E Samuel, onde Davi era rei, e logo após alguns anos Davi ele chega até o trono. E a gente conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que cumpriu alguns requisitos, teve intimidade, procurou amar o Senhor. Só que quando a gente olha para a história de Davi, Davi era um homem comum, como eu e como você que está aqui nessa noite. No livro de Hebreus ela dá uma lista de homens, coloca Abraão, Davi, Elias, José, e cita todos os seus feitos. Porém foram todos homens comuns, como nós, né? A diferença deles pra gente, e eu coloco assim de uma forma generalizada, porque eu acredito que hoje em dia a gente não vive mais aquilo que teve na Bíblia. Mas eram pessoas que não se conformavam com o erro, não se conformavam com o pecado. Principalmente hoje, ali na história de Davi, a gente observa que quando Davi erra, ele faz o quê? Ele se arrepende. Ele busca o Senhor e fala: olha, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe. Quando Davi ele escreve o Salmo 51, foi logo após o episódio que ele teve com Batseba. A Bíblia fala que ela estava lá tomando banho, e Davi ele olha de longe e se encanta com aquela moça lá se banhando e manda chamar ela. E a gente sabe que eles têm relações, e ela engravida, e Davi manda buscar o marido dela que estava lá no meio da batalha. E quando ele vem, ele tenta fazer com que ele vá para casa para poder ter uma noite ali com ela, só que ele não quer. Fala assim: não, como é que os meus companheiros estão lá no meio da guerra, a arca do Senhor está lá habitando no meio da guerra e eu vou para casa dormir com a minha esposa. E ele fica ali na porta do palácio. No outro dia, Davi ainda tenta embriagá-lo para que ainda assim ele talvez vá, mas ainda assim ele não vai. E ele manda uma carta para o comandante e fala assim: olha, pegue Urias e coloque bem na frente, bem no centro, onde o confronto está mais violento, para que ele morra. E isso, o comandante obedece o rei, né? Faz exatamente o que ele mandou, coloca Urias exatamente ali onde está mais violento, perto da cidade. Eles já tinham se aproximado demais da cidade e coloca Urias ali e Urias morre. Só que Deus, ele manda Natan ir confrontar Davi. E quando Deus faz isso, Natan chega lá contando uma parábola, falando sobre alguém que pega uma ovelha de um pobre, e Davi fala assim: não, esse homem merece morrer. E Natan fala assim: esse homem é você, Davi.
história e a gente sabe que aquele filho morre e depois eles têm outro. E com isso nós vimos que Davi era uma pessoa comum. Davi era um homem comum. Só que Davi ele procurava se consertar diante de Deus. Era um homem que fala assim: olha, Senhor, não me tire de mim a tua presença. Eu posso perder qualquer coisa, Senhor, mas eu não posso perder a tua presença. E como nós poderíamos ser como Davi? Acho que existe uma infinidade de coisas que nós poderíamos fazer, mas alguns passos são meio que uma tabela que nós podemos seguir. E a primeira delas é entender que o resultado da graça do Senhor sobre a nossa vida não é mérito nosso. Nós não temos a graça do Senhor sobre nós porque nós merecemos. Longe disso, muito pelo contrário. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos condenados a perecer. Mas um dia Jesus resolveu se entregar por nós e hoje nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nada do que o Senhor faz sobre nós não é porque nós merecemos. Se hoje eu recebo uma bênção do Senhor, não foi porque eu passei 10 anos orando. Não seria suficiente. Não é pagar penitência, não é pagar preço, não é nada disso. Mas é porque simplesmente nós não merecemos. Por mais que durante esses 10 anos eu busque uma vida de devoção, uma vida de jejum, de oração, e entregar ao Senhor, ainda assim não seria suficiente para merecer o que Deus tem para mim. Se a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs, o mais justo seria que todas as manhãs, quando a gente acordasse também, o nosso amor pelo Senhor se renovasse também. Todo dia a gente acordasse de manhã e falasse assim: não, Senhor, hoje eu quero queimar de novo pelo Senhor, hoje eu quero mais da tua presença. Acordar de manhã e olhar aquele altar de ontem e falar assim: vixe, tá sujo, eu preciso dar uma limpadinha ali, colocar lenha nova, pôr um fogo novo e queimar novamente pelo Senhor. Mas ainda assim que o Senhor nos atenda às nossas petições ou até mesmo às nossas necessidades, ainda assim não é por nosso mérito, não é porque nós merecemos. E tudo que Davi teve, a gente sabe que Davi era um homem riquíssimo, tanto por ser rei, quanto pela misericórdia do Senhor sobre a vida dele. E aí nada daquilo era mérito de Davi, porque Davi era um homem comum, era um homem cheio de erros. Quando Natan ele vai até Davi para confrontar sobre o pecado, ele fala, Deus manda Natan dizer assim: olha, a espada vai estar sobre a sua casa perpetuamente. Ele se arrependeu, mas a consequência do pecado esteve sobre a vida de Davi todos os dias. E eu te garanto que ele deve ter se arrependido amargamente por causa disso. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Nada foge do controle dele. É verdade. Davi, ele entendeu isso. Eu imagino que não seja algo fácil a gente entender que mesmo em meio a dias turbulentos, está no controle do Senhor. Se naquela época, que talvez não tivesse tanta liberdade quando nós tenhamos, e eu digo isso no quesito espiritual, hoje nós temos uma liberdade que antigamente tinha toda uma liturgia para você estar no templo, para você orar, para você ir diante de Deus, você precisava jejuar, se purificar, estar limpo. Hoje em dia não. Quando a gente vai ver, até sem tomar banho, oh meu Deus, se eu fizesse isso antigamente, acho que não dava muito certo não, viu? Mas nós entender a soberania de Deus sobre as nossas vidas não é algo fácil, porque faz parte do ser humano querer o controle de tudo. Eu sou assim, irmãos, eu não sei se você é assim não, mas eu sou assim, eu quero ter o controle de tudo. Se eu planejo uma coisa, eu quero que tudo saia conforme eu planejei, milimetricamente. Se alguma coisa fugir daquilo que eu planejei, eu quero voltar lá, eu quero fazer o que eu posso mudar aqui para poder estar tudo no meu controle. E eu pegar isso e falar assim: olha Deus, eu planejei que amanhã eu vou lá e eu vou comprar um bem no valor de 100 mil reais. Amém. E quando eu chegar lá amanhã, não tem dinheiro na conta. Tem um problema lá no banco e o dinheiro não está na conta. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou surtar, eu vou endoidar. Porque de primeira eu tenho certeza que eu não vou entender que aquilo ali faz parte da soberania de Deus. Irmão, se aquilo ali aconteceu, eu tenho plena certeza que Deus já sabia muito antes de mim. Só que eu não vou entender isso, eu vou querer fazer, eu vou querer... Não que não tem que fazer, viu? A gente tem que correr atrás do banco, tem que ir lá no aplicativo que seja, na agência, fazer o que for possível, correr atrás para a gente reaver aquilo. Mas também nós precisamos saber que tudo está no controle do Senhor. Se hoje, Deus nos guarde, nós padecermos de alguma doença, está no controle do Senhor. Se hoje a gente passar por alguma necessidade, também está no controle do Senhor. Não que a gente precise se conformar com um dia
controle do Senhor, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo, não. Eu preciso ir, correr atrás, buscar um emprego, buscar melhorar a minha vida, mas entender também que aquilo que não está ao nosso alcance, palpável das nossas mãos, é o controle do Senhor sobre as nossas vidas. Ele é soberano. Aquilo que Ele sabe, a onipotência dele, não vai mudar porque eu quero ter o controle absoluto da minha vida. Não funciona. Ou eu entendo quem Deus é, ou eu sou cristão, ou eu abro mão. As duas coisas não tem como andar paralelas, não tem como andar lado a lado. Nós precisamos entender que a adoração, ela não depende de circunstâncias. Quando Davi, ele pede, quando Natan vai lá e fala, olha Davi, você não vai morrer, o Senhor te perdoou, porém o seu filho vai. Davi na hora, ele se lança no chão, ele começa a chorar, e ele não quer comer, e ele fica ali. Do dia que Natan fala com ele até a morte do seu filho, por 7 dias. Ele fica ali, ele chora, ele clama. Ele faz com que o Senhor note ele para que não mate o filho dele. Ele queria ter aquela criança. Porém, quando completa 7 dias, a criança morre. E aí Davi levanta, toma um banho, troca de roupa e come. E os empregados falam assim, eu não entendo, como é que quando a criança estava viva, você está aqui, está jogado no chão, está chorando, está jejuando, e agora que a criança morreu, você levanta e vai comer. Enquanto ela estava viva, eu podia fazer alguma coisa, eu podia orar e o Senhor podia talvez se lembrar de mim. Mas quando a criança morre, ele levanta, ele toma banho, ele troca de roupa, e a Bíblia fala que ele vai adorar o Senhor e vai consolar para sempre. Ele poderia naquele momento ficar com ainda mais raiva de Deus. Ele falar, poxa vida, eu passei 7 dias aqui me humilhando, sem comer, jogado no chão, como se fosse qualquer um. Irmãos, era o rei, era Davi, ele era o rei de Israel e de Judá. Ele poderia falar assim, não, o Senhor me ignorou, o Senhor não atendeu a minha petição e matou meu filho. Mas ele levantou e falou assim, olha Senhor, eu pequei contra o Senhor. Não tire de mim a sua presença. Ele poderia naquele momento falar assim, não quero saber mais do Senhor. E se tornar um rei ímpio e trazer maldição sobre Israel e sobre Judá, mas não, ele escolheu adorar o Senhor naquele momento. Já pensou se Davi naquele momento tivesse dado apenas para a circunstância terrena que ele mesmo causou? A Bíblia fala que Deus perdoou Davi, mas a consequência do pecado permaneceu. Ele poderia fazer a questão, não quero mais saber de Deus. Mas Davi ele não olhou para as circunstâncias. Davi ele preferiu adorar o Senhor, mesmo no dia difícil, mesmo no dia mau, ele preferiu adorar o Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos também entender. Deixa eu ver aqui, não sei. Glória a Deus. Entender que na maioria das vezes nós vamos ter a desaprovação de pessoas para conseguir entregar a Deus uma adoração genuína. A pastora ela falou 2 coisas aqui, não sei se foi nesse final de semana ou se foi no outro. A primeira é que ela adora do jeito dela, porque ninguém sabe de onde ela saiu. Então a adoração dela, se tiver pula, se tiver jogar no chão, se joga. Ela adora do jeito dela. E que ela também, apesar de ser pastora, o exemplo da diaconisa Ilana, que estava cortando a ceia ali no domingo, ela foi lá ajudar. E talvez isso gere uma desaprovação de algumas pessoas. Fala assim, poxa, a pastora está ali fazendo aquilo. A pastora tinha que estar toda no terninho, toda no salto, toda composta, toda social. Isso vai gerar uma desaprovação. E não só nessa circunstância, mas muitas vezes para a gente entregar uma adoração a Deus que venha de uma forma sincera do nosso coração, nós vamos ter a desaprovação de várias pessoas. Eu falo por mim, irmãos. Quantas vezes eu assistia cultos no YouTube e eu via alguém jogado no chão e falava assim, meu Deus, que exagero. Falo por mim, irmãos. Não falo de ninguém, não. Falo de mim. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu vi alguém pulando de uma forma exagerada pra mim? Eu falo por mim, não da pessoa. E eu falava assim, meu Deus, que exagero. Mas eu não sei como aquela pessoa estava quando ela foi liberta. Eu não sabia como ela fazia lá no mundo e talvez ela queria entregar ainda melhor para Deus. E a gente às vezes fica na hipocrisia falando assim, não, eu vou ficar aqui. Não, irmãos, é o Senhor. Olha o que Ele faz, Ele entregou o seu filho para nos salvar. E a gente está entregando meia adoração para Ele. Uma adoração hipócrita que às vezes nem sai do coração, mal sai dos lábios. Talvez não passe nem aqui do teto da igreja. Só que o Senhor Ele não busca isso, irmãos. O Senhor Ele busca
pessoas com corações disponíveis. Pessoas que querem entregar a Ele uma adoração que seja verdadeira, uma adoração genuína, uma adoração que seja sincera. E não saia do nosso lado, mas um conflito que já está no nosso coração. Sabe, muitas vezes nós mesmos temos sido os hipócritas. Aqueles que não têm feito isso, aqueles que não têm entregado ao Senhor o que de fato Ele merece. E Davi não era essa pessoa perfeita. Davi tinha muitos erros. Só que Davi, ele procurava se consertar diante do Senhor. Davi era uma pessoa apaixonada por Deus. E não é muito difícil de você conseguir perceber isso. Se você ler os livros Crônicas, Samuel, Reis, Salmos, você vai perceber o quanto Davi era apaixonado pelo Senhor. Abre para mim, por favor, João 4, 23. Louvado seja Deus. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Pessoas que honram e praticam os seus ensinamentos. Quanto é difícil hoje em dia nós vemos pessoas que honram ao Senhor e que praticam aquilo que a Bíblia manda. Irmãos, eu acredito piamente, e eu espero que todo mundo acredite da mesma forma, que a Bíblia, ela não se torna retrógrada, antiga com o passar dos anos. Ela permanece, irmãos. A linguagem pode mudar, os tempos podem mudar, se modernizar, mas a Bíblia ela permanece a mesma. Aquilo que foi escrito lá no tempo de Abraão, de Moisés, de José, ela permanece a mesma coisa. E nós, como servos, o mínimo que nós podemos fazer é colocar em prática o que está aqui. Se a Bíblia fala não pequeis, não pequeis. Se a Bíblia fala não mintam, não mintam. Não roubem, não roubem. Não se prostituam, não se prostituam. Está aqui, irmãos. Ou a gente acredita na Bíblia, ou nós não somos cristãos. Verdade. Não tem como as duas coisas se conversarem. E adorar a Deus, ser esse adorador que o Pai procura, também significa sermos pessoas com integridade, sermos pessoas de caráter, sermos pessoas que não têm duas palavras, que está aqui sim, lá fora diz não, aqui diz amo o Senhor e lá fora diz não amo o Senhor. Talvez não saia dos nossos lábios, mas aquilo que os nossos atos também refletem isso. A nossa forma de agir, a nossa forma de ser também reflete isso. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: você está na igreja parado, não significa que você não está adorando, não está sentindo culto. Só que assim, nós vamos para, acho que Israel, Jerusalém, você vê as pessoas orando e o tempo todo movimentando o corpo, fazendo com que a sua mente entenda que os seus lábios estão adorando a Deus e o seu corpo também está. E ainda que não seja necessário uma movimentação, sabe? Que todo mundo está vendo. De certa forma, você precisa expressar o Senhor, você precisa levantar suas mãos e falar assim: olha, Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me aceitou como teu filho. Eu sei que foi o Senhor que me buscou lá onde eu estava. Nós precisamos expressar ao Senhor o quanto nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de estar aqui. O privilégio que nós temos de hoje sermos chamados de filhos, de amigos de Deus. Irmãos, isso não é para qualquer um. Nós somos privilegiados, a palavra é essa, nós somos privilegiados por estar aqui. Somos privilegiados por um dia. Quem o Salmo 100 fala? Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas dos seus passos. E um verdadeiro adorador, irmãos, ele sabe que ele é amigo. Ele não é só um servo, ele sabe que ele é amigo. Porque o verdadeiro adorador, um adorador que está dentro dos requisitos daquele que o Pai procura lá em João, ele tem uma vida de intimidade, ele tem um relacionamento com o Senhor. Ele não vem para a igreja só por vir. A oração dele não é só esses 30 minutos que nós temos aqui, às vezes é isso. A relação com ele é contínuo, sabe? É você estar lá, às vezes, em casa, você ouvir Deus te chamando, e você vai dar tudo que está fazendo, e ir lá no seu cantinho para poder orar. É você estar na correria do seu dia a dia, e todo o tempo você está ali falando com Deus no seu pensamento, no seu coração, está em comunhão com o Espírito Santo o tempo todo. Esse dia eu estava explicando para as meninas sobre o Espírito Santo, que Jesus ele morreu, ressuscitou, ficou os 40 dias aqui na terra, mas quando ele subiu, ele nos deixou um amigo, ele nos deixou um consolador. E é importantíssimo nós mantermos uma relação de intimidade com o Espírito
Santo, irmãos. Porque Ele está conosco o tempo todo. Já imaginou você estar lá triste? Eu falei assim para ela, você está triste, chorando, e o Espírito Santo chega para Deus e fala assim: ô Senhor, olha lá fulano como é que está triste, como é que está chorando. Cuida lá, Pai, vai lá. E é importante, irmãos, nós sabermos que nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Temos esse título. Aleluia. E se por acaso, depois de tudo isso, nós ainda não estivermos dentro desses requisitos, não precisa. Eu não sei como você está, não sei como, talvez você esteja próximo, você esteja contente com isso, talvez você esteja distante, não esteja tão feliz com isso. Mas no livro de Apocalipse 2:5, quando o Senhor escreve a Éfeso, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Ou seja, se a gente perdeu o primeiro amor, se a gente não está mais com aquela adoração tão, sabe, lá do início, não é uma coisa tão boa assim não, irmãos. E para lembrar de onde a gente caiu, a gente precisa se lembrar do que nos afastou do Senhor. Eu tenho algo, acho que é coisa da minha cabeça mesmo, sabe? Mas algumas coisas para mim têm alguns limites. E esses limites, eu sei que se eu ultrapassar, eu não vou conseguir voltar. Acho que eu tenho, na minha mente eu tenho alguma coisa assim, sabe? Eu vou indo. E eu sei que se eu ultrapassar aquele limite que eu mesmo pus na minha cabeça, eu acho que eu vou ter dificuldade de voltar. E às vezes a gente faz isso sem perceber. A gente vai indo, a gente fica um dia sem orar, fica 2, fica uma semana, fica um mês, fica 2 e nem percebe. A gente chega na igreja, ajoelha, tá no WhatsApp, tá ali prestando atenção no curso que tá conversando lá fora. E a gente vai indo, quando vai ver, irmãos, a gente está a quilômetros de distância do Senhor. E aí, para recuperar, menino, Verdade. é difícil, né? Não é de dia pro outro. Você pode orar no primeiro dia e falar assim: não, Deus não escutou. Você vai orar no segundo, e talvez você sinta uma fagulhazinha assim lá de longe. Mas vai requerer uma constância que muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração já não está mais acostumado para poder a gente voltar de onde a gente parou. E se arrepender não é só sentir aquele remorso, aquela culpa, falar assim: poxa, eu tô me sentindo tão assim por ter feito aquilo com fulano, com ciclano, não mesmo com Deus. Não é só isso. Se arrepender de verdade requer uma mudança. Porque eu posso hoje ferir a pastora e eu falar assim: Dani, me perdoa. E amanhã eu chegar e fazer a mesma coisa com ela. Verdade. Não é suficiente. A gente precisa ter uma mudança, sabe? Uma constância. Falar assim: olha, Senhor, eu me arrependo porque um dia eu me afastei de você. Eu me arrependo, Deus, porque nós éramos amigos íntimos. Todos os dias, quando eu me ajoelhava, Senhor, naquele cantinho, o Senhor estava lá me esperando. E aí eu faltei o primeiro dia, eu faltei o segundo dia, eu faltei uma semana, faltei um mês, e depois eu nem lembrava mais quem era o Senhor. Eu não lembrava que eu precisava voltar para aquele cantinho. Me perdoa, Senhor. Amanhã eu vou fazer diferente, depois de amanhã também, eu vou manter uma constância para um relacionamento, para voltar, Senhor, a ter uma intimidade contigo. Nós precisamos mudar nossas vidas, irmãos. Hoje em dia é muito fácil. É muito simples a gente conseguir se desviar do propósito, fugir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não precisa muito esforço. Na verdade, não precisa de esforço nenhum. O esforço que você precisa é para permanecer no caminho do propósito. Porque para você conseguir fazer coisas erradas hoje, você não precisa de esforço nenhum. Para você passar um dia sem ler a Bíblia, você não precisa de nada. Só precisa ficar deitado com o celular na mão, no Instagram, no TikTok, rapidinho. O dia passa e você nem percebe. Mas nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos todos os dias voltar lá no lugar do encontro e estar de novo com Jesus. E recomeçar, irmãos. Praticar as primeiras obras. Hoje eu me lembro de coisas que eu fazia lá no início. Talvez o amor fosse maior, a paixão. Mas as minhas obras lá no início eram um pouco menores das que eu faço hoje. E eu procuro todos os dias estar servindo mais, buscar mais o Senhor. Porque você está aqui é exatamente isso, a servir, irmãos. Jesus, olha quem ele era. Era um Deus. Ele veio à terra. E o ministério dele foi baseado em servir. Em servir. Só isso, servir. Quem serve, quem pratica boas obras, talvez hoje para um morador de rua, ou talvez abençoe a vida dos pastores, hoje algum membro de alguma forma, uma casa do Senhor, ou talvez você cubra essa casa de oração, você clame por isso, você está servindo.
Então nós precisamos voltar lá no começo, aquela essência que talvez muitos de nós perdemos. Muitos de nós hoje nem sabemos mais como é que era, sabe? Como é sentir você vir ao culto e você ser inflamado pelo amor do Senhor, pela presença, a manifestação da presença dele aqui na casa. Hoje eu estava assistindo a um culto que nós tivemos em dezembro de 2021, se eu não me engano. E no final do culto foi um mover sobrenatural. E eu olhei para aquilo e falei assim: ai Senhor, como eu queria reviver aquele dia novamente. Porque foi um dia que o Senhor me surpreendeu de uma forma muito positiva mesmo, e eu tenho certeza que eu vou guardar sempre aquele dia com muito carinho. Mas precisa ser algo constante em nossas vidas, sabe? Aquilo que eu disse nesse antes de acordar todos os dias e escolher queimar pelo Senhor novamente. Falar assim: ó Senhor, hoje as tuas misericórdias estão se renovando sobre a minha vida, mas o meu amor por ti também, Senhor, vai se renovar. Eu quero, Deus, hoje queimar por ti novamente, ainda maior do que ontem, que a chama só cresça e não regrida. Só que muitas vezes a gente está jogando gasolina, não está jogando água. E ao invés dela estar aumentando, ela está diminuindo. E o Senhor, hoje, eu imagino que Ele olhe para a terra e busque adoradores sinceros e veja muitos sepulcros caiados. Verdade. Jesus, Ele fala disso, e eu acho que não tem uma palavra que se encaixa tanto em nossos dias como isso. Porque nós vemos tantas pessoas hoje na internet pregando em cima de um púlpito e vídeos extras, sabe, profanando o nome do Senhor. E eu imagino que aquilo entristeça demais o coração de Jesus, porque eles estão fazendo exatamente o oposto. Eu tenho muitos erros, muitas falhas, e eu preciso todos os dias buscar ser melhor para o Senhor, buscar ser melhor para que a minha vida glorifique o nome dele e não envergonhe. A Bíblia fala: ai, por meio daquele que envia o escândalo. Meu Deus, longe de mim um dia fazer isso por nome do Senhor. No dia do juízo, eu quero que as minhas boas obras prevaleçam, não os meus pecados, que não façam com que, sabe, de alguma forma atrapalhem. E nós precisamos todos os dias, irmãos, buscar fazer o nome do Senhor grande, buscar ganhar vidas para o Senhor, buscar fazer coisas boas. Nós precisamos olhar para os nossos pecados e falar assim: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a ser melhor. Assim como Davi falar assim: olha, Senhor, eu pequei contra ti, Deus me perdoa. Pelo amor de Deus, não retires de mim o teu Espírito. Sabe, é entender a importância de nós termos o Espírito Santo conosco, de não entristecer. Isso que Davi falou, irmão, você imagina o desespero da pessoa que pecou. Deus mandou um profeta na casa dele. E ele fala assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Aleluia. Sabe, tem uma música da Celeste que ela fala assim: eu consigo viver longe da fama, consigo viver sem amigos, viver como excluído, longe de palmas de aplausos, mas sem Deus não dá. Vai ser difícil, vai ser uma vida difícil você levar uma vida miserável? Sim, óbvio, não vai ser fácil. Mas viver sem Deus, irmãos, eu tenho plena certeza que vai ser muito pior. Verdade. Sabe aquele está difícil com o Senhor sem Ele. Porque na vida o Senhor não nos prometeu um mar de rosa. Não nos prometeu todos os dias nós iríamos sair pelo caminho jogando um monte de flores e alegres e saltitões. Não. Ele prometeu que estaria conosco. Todo dia. Não importa se fosse um dia bom, se fosse um dia ruim, Ele estaria conosco. Todos os tempos, todos os dias, até a consumação do Senhor. Amém. Coloque de pé, glória a Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei se você está feliz com o seu estado, com a sua forma de adoração, com o que você tem entregado ao Senhor. Mas quando Natan chega ali na casa de Davi, o Senhor usa Natan para falar assim: olha, Davi, eu te dei tudo. Eu te dei mulheres, eu te dei a casa, eu te dei Israel, eu te dei Judá. E eu te daria muito mais se não fosse suficiente. E Davi ele poderia ter falado assim: eu me arrependo, Senhor. Pode continuar me abençoando. Mas não, Davi ele fala assim: Senhor, eu peguei contra ti. Não me expulsa da tua presença. Davi ele poderia ter se arrependido por riquezas, mas ele se arrependeu pela presença. Então que a adoração seja constante em nossas vidas. Que adorar a Deus seja a nossa filosofia de vida. Amém. Que nós possamos acordar todos os dias e falar assim: Senhor, hoje a minha vida vai ser para o seu louvor, para a sua glória. Hoje eu vou te adorar de todas as formas possíveis. Hoje eu vou entregar a ti o meu melhor, Senhor. Não vai ser fácil, irmãos, porque não é fácil.
Não é fácil a gente fazer isso em meio ao mundo de hoje. Mas que nós possamos todos os dias ter um pouquinho mais de força de vontade, ter um pouquinho mais de desejo pelo Senhor, queimar um pouquinho mais. E que assim como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor também ache em nós graça. Pelo menos um mínimo, assim, todos os dias nós possamos melhorar um pouquinho para o Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu espero que Ele possa continuar ministrando em sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus.